Seja muito bem-vindo a mais um devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje o tema do nosso devocional, queridos, se chama Como Falar com Deus. Eu quero meditar com vocês hoje em Mateus capítulo 6, o versículo 6, que diz: Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a sua porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, esse versículo foi o primeiro versículo da Bíblia que eu memorizei e guardei ele no meu coração. E eu queria compartilhar ele com vocês. Por quê? Porque esse versículo, ele nos ensina, como ter um relacionamento com Deus. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou talvez você me acompanha já há um tempão, talvez você acompanha esses devocionais que nós fazemos juntos, e isso é uma bênção, tá? Eu fico muito feliz, queridos, de ter vocês aqui, de poder compartilhar esses devocionais que eu faço e poder juntos, sabe, a gente meditar na palavra do Senhor. Só que, queridos, o Senhor, Ele nos chama para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, sabe? Um relacionamento entre pai e filho, entre filha e pai. E aí talvez você se pergunte: Ayla, mas eu não sei como falar com Deus, eu não sei como fazer esse momento de devocional. E eu tô aqui, queridos, pra gente meditar sobre isso, sabe? A primeira coisa que você tem que entender é que Deus, ele tem que ser colocado como uma prioridade na sua vida. Tudo aquilo que é importante para nós, queridos, isso está na nossa agenda de prioridades, não é mesmo? E quando você coloca Deus como sua prioridade, você começa a ter tempo, sozinho, para você estar ali diariamente em comunhão com Deus. Então, queridos, o que eu queria que vocês aprendessem hoje? Eu ouvia muito as meditações da querida Dev Titos, hoje ela já é falecida, e eu aprendi tanto com aquela mulher, queridos, que ela falava que nos momentos de devocionais dela, ela separava uma poltrona, uma cadeira, onde ela se sentava, ao lado ela deixava a Bíblia dela, o seu caderno de anotações, uma caneta, e ali ela passava tempo a sós com Deus. No meu caso, queridos, eu posso falar para vocês que normalmente ou eu estou sentada na minha cama, lendo a Bíblia com o meu caderno de anotações, com a minha caneta, ou eu tô na minha mesinha, no meu escritorinho que o meu marido preparou para mim em casa, e eu tenho esse momento de devocional. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: você precisa arranjar um local onde você possa ficar sozinho, sem distrações, sabe? Para você estar ali nesse local com a sua Bíblia. Você pode ter um caderno de anotações, você pode ter uma caneta e diariamente ter esse encontro com Deus, queridos. Sabe? É muito bom a gente ouvir o Senhor falando conosco. É muito maravilhoso a gente entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, queridos. Nós precisamos de Deus. E quando nós colocamos o Senhor como nossa prioridade, o Senhor, ele tem prazer, queridos, em nos ouvir, em ter um relacionamento conosco, em nos guiar. E isso é maravilhoso, sabe? Ayla, talvez vocês perguntem assim: Ayla, mas que horas que eu posso falar com Deus? Que horas que eu posso fazer esse devocional? Queridos, a hora que for mais conveniente para você. Tem gente que consegue parar e sentar, conseguir abrir sua Bíblia cedinho, assim que acorda. Tem gente que consegue no meio do dia e tem gente que consegue só à noite, na hora de deitar, antes de dormir, sabe?
Queridos, não importa o horário, importa que você tenha uma constância, importa que você priorize Deus e que isso faça parte das suas prioridades do seu dia a dia. Que antes de você começar esse momento de devocional com Deus, esse momento de ler a palavra de Deus, queridos, que você possa orar. Talvez você coloca um louvor, uma música pro seu coração mesmo, sabe? Adorar o Senhor. Mas, acima de tudo, queridos, que esse devocional de hoje, sabe? Que você possa refletir se você tem dado prioridade a Deus. O Senhor, Ele nos orienta, né? Para nós entrarmos no nosso quarto, fechar nossa porta. O que isso significa? É para a gente ter um lugar para a gente encontrar com Deus todos os dias. Pode ser no nosso quarto, pode ser no escritório, pode ser na cozinha, pode ser dentro do carro. Enfim, queridos, encontre um lugar, sabe? Feche a porta significa para nós estarmos sozinhos, sem distrações, sabe? Cuidado para não se distrair com o celular, de ficar mexendo nas redes sociais, ou ficar resolvendo coisas de trabalho, ou ficar resolvendo coisas do dia a dia. Não, tire alguns minutos do seu dia para falar com Deus, sabe? Abra sua Bíblia, queridos. Assim como a gente tem feito esses devocionais, né? Da gente ler um versículo por dia, talvez Deus vai te direcionar. Talvez você me ouve, né? E depois você tá aí com sua Bíblia aberta. Deus vai te direcionar, sabe? Às vezes você começa a ler a Bíblia e os seus olhos saltam em determinado versículo. Queridos, entenda a voz de Deus. Talvez Deus quer te mostrar alguma coisa, Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus quer tratar alguma coisa, Deus quer te dar a direção. Só que Deus não vai fazer isso, querido, se a sua Bíblia estiver fechada. A Bíblia é o manual que nós temos aqui nessa terra para a gente poder conduzir a nossa vida. E glória a Deus por isso, queridos. Que você entregue ao Senhor hoje todo o controle da sua vida, que você possa entregar ao Senhor o controle de todas as situações que você tem vivido. Entenda que o Senhor, Ele é poderoso para nos dar a direção. Que você possa abrir sua boca, falar com Deus, sabe? Não precisa ter cerimônia, não precisa achar que você não sabe falar com Ele. Enxergue Deus como um pai, como um amigo que está disposto a ter um relacionamento com você. Em nome de Jesus, queridos, vamos priorizar o Senhor e vamos ter essa conversa com Deus todos os dias, queridos. Isso faz uma diferença na nossa vida. O amor do Senhor nos preenche, sabe? E a gente consegue compreender muito mais daquilo que Deus quer revelar para nós. Eu peço para que o Senhor te abençoe nesse dia, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor, que você reveja aí sua agenda de prioridades, que Deus seja uma prioridade na sua vida. Vamos orar, queridos. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre sua vida nesse dia. Amém? Feche os seus olhos. Paizinho, obrigada. Obrigada por mais um devocional. Obrigada, meu Deus, porque através da tua palavra a gente aprende até como falar com o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco. Obrigada por isso, meu Deus. Que o Senhor abençoe essa pessoa que me ouve, que essa pessoa tenha força de abrir sua Bíblia, de meditar, de buscar ao Senhor, Pai. Oh, Deus, que nós possamos ter esse encontro com o Senhor diariamente, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate as nossas emoções, as nossas feridas, as nossas questões. Senhor, nós não queremos viver sozinhos, nem fazendo as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, mas nós queremos que a vontade soberana do Senhor seja sobre a nossa vida. Nós te amamos, Deus, nós te bendizemos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós consagramos o nosso dia a Ti e nós declaramos, Pai, o nosso amor pelo Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada por mais um devocional.
Em nome de Jesus. Amém.